Amém, amados? Evangelho de João, capítulo de número 15, e nós vamos ler o versículo de número 1 e 2. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Amém? Fica com sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós te damos graças, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra e pedimos, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações do menor até o maior, que em nome de Jesus toda mente vá cativa a Cristo. Oramos assim no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, a palavra de Deus no Evangelho de João, ela é muito fácil de ser entendida. A linguagem do Evangelho de João é chamada de linguagem universal justamente pela facilidade de entendimento, pela compreensão de qualquer leitor, para aprender os princípios que Jesus instituiu, para entender tudo aquilo que Jesus realizou. Nós vemos no Evangelho de João a revelação do verbo que se fez carne logo ali no capítulo 1. No capítulo 2 vemos o primeiro milagre operado por Jesus num casamento em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. Também em João capítulo 6 nós vemos ali a palavra de Deus nos ensinando a respeito que o Senhor é aquele que tem as palavras de vida eterna para cada um de nós. No capítulo 13 nós vemos Jesus nos ensinando a ser servos, lavando os pés uns dos outros. E aqui, querido, no capítulo 15, Jesus começa o texto com uma afirmação, não sei se você percebeu, ele disse: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. A videira é a que produz uva, amém? No Brasil nós temos vamos dizer assim, pelo tamanho da área territorial do Brasil, nomes que são dados diferentes regiões. Por exemplo, em alguns lugares vai ser conhecido mesmo como videira, em outros lugares do Brasil é conhecido como parreira, em outros lugares é conhecido como pé de uva mesmo, né? Que seria mais tradicional para principalmente quem não conhece. E enfim, o Brasil ele produz também uvas de várias espécies, algumas trazidas de outras regiões, adaptadas à nossa terra, é abençoada, ela aceita outros frutos de outras regiões que acabam se adaptando, porque o Brasil tem essa variedade de solo, essa variedade de clima. Então é muito bom. E se nós formos olhar pelos benefícios que a uva tem para nós, são vários. A uva, por exemplo, ela tem ali fatores que são anti-inflamatórios. A uva também ela colabora para inibir algumas reações do nosso corpo que podem vir a causar câncer. A uva ela traz uma sensação de bem-estar. A uva ela é rica em vários minerais que nós precisamos para o nosso corpo. Então, se a gente for estudar a uva a fundo, ela é bênção em tudo. E quando Jesus ele se compara à videira, ele fala a respeito dessa produção, porque quando nós olhamos o Antigo Testamento e falamos a respeito de uva, representava tudo aquilo de bênção que Israel era nas mãos de Deus e perante as outras nações. Nós vemos que a uva também no Novo Testamento, que produz o vinho, traz o simbolismo de alegria. No casamento de Caná da Galileia, por exemplo, quando acaba o vinho, teoricamente dentro do simbolismo iria acabar a alegria, o casamento iria começar de uma forma frustrada. Jesus vai, transforma a água em vinho e devolve a alegria. Mas Jesus aqui ele se compara com uma videira, como ele sendo aquele que produz através dele ramos. E ramos que têm uma função clara: produzir frutos. E aqui no próprio texto, o Senhor Jesus ele fala a respeito da poda no versículo 2. E ela apresenta dois tipos de poda. Ele fala diretamente logo no começo do versículo 2 que os ramos que estão nele e não dão frutos, ele retira, na versão da Bíblia King James. Na versão nova tradução linguagem de hoje, NVI, você vai estar lá com a palavra corta. Ele corta, né? Outros textos, eu não vou me lembrar aqui das palavras específicas, mas todas elas têm o mesmo significado. Ele tira, é a primeira poda, elimina da videira estes que não dão frutos. Já aqueles que dão fruto, ele apresenta o outro tipo de poda, uma poda que é uma poda de limpeza, né? Alguns vicultores, né, que falam a respeito disso, eles falam que é uma poda para produção, porque há uma poda de limpeza e há uma poda para produção.
produção para aumentar ali então a capacidade da videira de produzir frutos. E Jesus fala a respeito disso, amém, amados? E é sobre isso que eu queria falar com você um pouquinho nessa noite, sobre a questão da poda. Porque a poda ela tem um propósito também para a planta que diz muito respeito às nossas vidas, amém, amados? Quem está comigo, diga amém. Então, primeiramente, querido, falando desse ponto em que Jesus fala que aqueles que não produzem, aqueles ramos que não produzem, Ele corta. É muito importante você perceber que o texto deixa claro que esses ramos, eles não estão desligados da videira. Eles ainda estão ligados à videira. Mas por alguma razão, eles não produzem fruto. Por alguma razão, mesmo eles estando ligados à videira, não há neles capacidade para produzir frutos. E lógico, como a videira ela reage no sistema que ela tem de crescimento, se aqueles ramos que estão ligados ali ao caule principal não produzem frutos, eles começam então a inibir a produção daqueles que são frutíferos. Eles começam a atrapalhar a forma daqueles que produzem fruto produzir na sua plenitude, ou seja, na sua excelência. Porque a videira, ela tem esse sistema de ir esparramando. Uma videira, ela não é plantada na maneira que nós vemos as árvores normais, em vertical. A videira, ela é plantada com a sua raiz na terra. E é muito importante entender, porque as raízes, elas são bem fincadas, mas ela sobe muitas vezes num pergolato ou numa latada, e ela vai subindo numa medida mais ou menos 2 metros de altura, de distância do chão, e depois ela corre de uma maneira que é horizontal. Porque essa maneira horizontal é aonde garante que a videira produza mais fruto. Mas também dessa maneira horizontal é a maneira onde há a maior luta na videira, que é a luta da folhagem. Porque os ramos que não produzem fruto, logo então eles também passam a produzir a folhagem. A folhagem começa a ser cada vez mais intensa, e se a folhagem ficar muito grande, ela vai começar a tampar a luz, e a luz não vai chegar nos frutos. Logo, os frutos não recebendo a luz, eles não conseguem então crescer na sua plenitude. Aquela uva vai ficar mirrada, ela não vai ficar boa para o consumo. Vamos trazer isso para a vida cristã, amém, amados? Quem está me acompanhando, diga amém. Quando nós falamos de estar ligados a Jesus, estar ligados a Cristo, estar ligados à videira, nós temos que entender que em nós, a partir do momento que começamos esta ligação, isto deve começar a produzir em nós uma mudança na nossa vida em todas as áreas. Essa ação, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção aqui, em nome de Jesus, aqui em mim. Esta ação é produzida através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começa então, de uma maneira educada, de uma maneira ali, eu posso dizer assim, sensível, tentar entrar em áreas da nossa vida que Ele só vai conseguir atuar e mexer com a nossa permissão. O Espírito Santo, diferente do diabo, que entra metendo o pé na porta e arrebentando e acabando com tudo, o Espírito Santo só vai entrar em áreas da nossa vida que nós permitimos. E as áreas que nós vamos se abrindo, Ele vai entrando, mas se porventura nós estamos ligados, mas não permitimos a ação do Espírito Santo, porque há uma diferença muito grande entre conversão e convencimento. E isso é uma coisa que nós temos que entender e compreender e sempre sermos lembrados disso. A conversão, ela fala de uma mudança de direção completa. Eu estou indo nessa direção, eu percebo que eu tenho que me converter, eu mudo completamente a direção e passo a andar. Isso é conversão. Agora, convencimento, eu estou indo nessa direção e eu entendo que aquela direção é a melhor. Eu estou convencido que aquela é a melhor, mas eu continuo seguindo a vida. Isso é convencimento. E infelizmente, querido, muitas pessoas vivem o Evangelho desta forma, convencidas da verdade, convencidas que precisam andar e viver de uma forma diferente, mas na prática não vivem. Tiago alertou que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas necessitamos, precisamos, é necessário sermos o quê? Praticantes da palavra. Porque se não praticarmos a palavra, nós não vamos ver este resultado da palavra na nossa vida. Estamos ligados à videira porque reconhecemos a Cristo como Salvador, mas não permitimos que Ele seja Senhor. E aí há uma grande diferença.
Porque Ele pode ser o nosso Salvador, mas se eu não permitir que Ele seja Senhor, Ele não terá o comando. Eu preciso deixar que Cristo seja realmente Senhor da minha vida. E quando eu entendo isso e passo a deixar, Ele vai primeiramente me abraçar. Mas logo depois do abraço vai começar a me confrontar, para que eu possa começar a entender as áreas que eu tenho que alinhar, as áreas que eu tenho que trazer para a realidade do Evangelho, para então viver aquilo que Ele tem para mim. Se isto não acontece, eu não permito que Ele seja Senhor, eu só o vejo como Salvador, porque é confortável para mim entender que se porventura minha vida acabar hoje, eu vou ter uma eternidade, porque é confortável para mim eu falar, poxa, no dia que eu vou cumprir a minha obrigação na igreja, porque quem está ligado e é convencido do Evangelho, não adora muitas vezes, ele cumpre a obrigação. Eu vou no culto porque é domingo, domingo é um compromisso, eu vou lá, vou ouvir o pastor falar meia hora, o barbudo eu gosto dele, ele é legal, os irmãos cantam bacana, então tudo bem, estou cumprindo a obrigação. Não. Conversão te traz uma vida de adoração diária. Você passa a querer agradar a Deus em todas as suas atitudes, em tudo que você faz, é para a glória dele, amém? Quando não há isso, há um convencimento. Você sabe que é ali, você sabe o que deve fazer, porém não o faz, ou o faz em partes. E aí, querido, é algo que é bem complexo, porque a palavra grega que fala a respeito de cortar, ela também significa levantar. Há uma ministração de um outro ministro do Evangelho da nossa geração que ele fala muito sobre isso, que ele não vê o ramo como um ramo sendo dispensável a ponto de ser cortado ou retirado, mas a mesma palavra também tem esse significado, a mesma palavra dá os dois significados. Então nós não podemos afirmar, cravar, ó, o que Jesus quis dizer foi cortar, ou o que Jesus quis dizer foi levantar, porque nós poderíamos dizer, o ramo está meio caído, vamos amarrar aqui uma cordinha, colocar um pauzinho em volta, para ajudar que ele cresça e permaneça assim. Poderíamos dizer isso, né? Fica confortável, mas talvez aí nós estaríamos relativizando o Evangelho, para confortar o coração de quem não quer viver o Evangelho na integridade dele. E o que a palavra diz aqui, querido, de uma maneira muito direta, então, que eu quero que você entenda, é justamente isso. Que não tem como nós vivemos uma vida apenas convencida do Evangelho. Porque se nós vivemos uma vida convencida do Evangelho, haverá um momento que literalmente seremos cortados, retirados. Pastor, como que você prova isso biblicamente? Eu vou te fazer lembrar de uma passagem. Estavam 10 virgens. As 10 iam se encontrar com o noivo. 5 tinham azeite. 5 não tinham azeite suficiente. Elas têm que sair desesperadas porque o tempo está acabando para encontrar mais azeite. Porém o noivo chega. E as que tinham azeite entram. As que não tinham chegaram e bateram na porta desesperadas, mas foram cortadas, foram retiradas. Quem está me entendendo, diga amém. Então isso é muito sério, querido, porque eu tenho, querido, que desejar, querido, ter uma conversão genuína. Se eu ainda não senti isso, isso ainda não mudou o meu coração, eu preciso começar a pedir Deus, eu preciso de ajuda. Espírito Santo, toca meu coração, trabalha aqui dentro de mim. Se você vem para um culto, querido, como esse, não sente a presença de Deus, não se entrega e está aqui só de corpo presente, amados, começa a clamar para que Deus mude isso no seu coração. Porque primeiro deve haver expectativa em nós, do dia que nós vamos prestar culto. Querido, o dia que é dia de culto, eu acordo já na pilha, logo cedo. É o culto e a palavra, nossa, eu vou continuar o estudo, e vou continuar essa linha, e vamos ver o louvor e tanta coisa, a gente não vê a hora de estar aqui mais cedo, e deve ser a nossa expectativa antes de casa. Nossa, tomara que Deus fale comigo, eu vou esperando uma palavra do Senhor, e vem naquela expectativa, tem que ser assim, não pode ser de uma maneira diferente, porque senão estamos vivendo uma vida apenas convencida do Evangelho. Mudamos a aparência de fora, mudamos o cabelo, a roupa, bonitinho, andamos com a Bíblia debaixo do braço, colocamos um adesivo legal no carro, propriedade exclusiva do Senhor, né? Ou alguns têm lá a Igreja Batista Shalom. Mas, querido, o adesivo, a camiseta escrito Jesus, tudo isso não vai adiantar nada.
Se aqui dentro não tiver mudança, não vai adiantar versículo nas redes sociais se não vivemos aquilo que é verdade. Não adianta ela estar colocando um versículo na Bíblia e na tua casa está quebrando pau, como disse o presbítero outro dia aqui, né? Não adianta, né? Nós temos que viver uma vida real diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens, amém? Amém, amados? Então, se vivemos uma vida de convencimento, nós veremos esse tipo de poda em algum momento na nossa vida, né? Se lembra da palavra de Jesus? Muitos virão a mim, dizendo: eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, tal. Estavam ligados à videira? Sim ou não? Mas o que aconteceu com eles? Foram cortados. Isso é muito sério, amém? E outro tipo de poda que Jesus fala é a poda que nós gostamos mais de ouvir, até certo ponto, né? É a poda que fala da limpeza. Porque, querido, se a videira ela tem esse problema, se as folhagens ficarem muito fortes ali, tamparem a luz do sol, e se os ramos ali que estão fracos ali, querido, aquele que cuida da videira, preste atenção nisso em nome de Jesus, aquele que cuida da videira, ele faz um trabalho com a videira meio na contramão do natural aos nossos olhos. Porque qual que é a primeira coisa que ele faz com a videira? Ele olha os ramos que estão produzindo pouco frutos mirrados. O que ele faz? Ele corta para fortalecer aqueles que estão produzindo mais. Ele começa a trabalhar de uma forma para que aqueles que produzem fruto possam produzir mais fruto ainda. Jesus está falando a respeito disso. Que ele vem e limpa para que deem mais fruto. E seus frutos sejam frutos mais fortes. Preste atenção, querido, uma videira quando ela é plantada, mais ou menos cerca de 3 anos depois, ela está apta para começar a produzir fruto. Vamos trazer isso para a vida cristã. Uma pessoa que chega no Evangelho, de maneira nenhuma, deve ser colocada na fogueira para exercer algumas funções, porque não tem um mínimo de conhecimento ou maturidade. O que isso nos ensina? Que toda pessoa deve ter um tempo de preparação, deve ter um tempo de discipulado, deve ter um tempo onde ela vai aprender as coisas. Toda pessoa que chega numa igreja e é colocada em alguma função de maneira muito precoce, normalmente essa pessoa não vai ter estrutura para trabalhar certas questões da vida cristã, não vai ter maturidade a mínima possível, quanto não vai aprender as coisas de forma errada, e aí vai haver consequência em algum momento da vida. O que eu estou querendo dizer, querido, quando nós vamos tratar da videira, a videira quando ela começa a crescer, ela tem que passar pelas primeiras podas, porque essas podas, elas trabalham na questão de alinhamento, para que quando chegar o tempo de frutificar, ela esteja apta a frutificar. Mas presta atenção, se você não tem um tempo onde está sendo ensinado, se você não tem um tempo onde você recebe instrução, se você não tem um tempo onde uma pessoa pega você, te levanta pela mão, tem hora te corrige, te exorta, como que você vai exercer algo ali na frente? Isso com certeza em algum momento vai gerar problemas, porque falta a esta pessoa lastro, falta base, falta estrutura. Quem está me entendendo, diga amém. E é interessante, querido, porque isso diz muito respeito a todos nós, porque quando nós nos convertemos, nós estamos naquele ímpeto de querer fazer tudo e se envolver com tudo. Isto é muito bom, mas tem que ser feito na medida. Tem que ser feito de maneira dosada. Porque se você mergulhar de cabeça e não saber nadar, o que acontece? Afoga. Quem está me entendendo, diga amém. E a vida cristã também é assim, querido. Você precisa ter maturidade para lidar com cada área. Então esse tempo de preparação é muito interessante, porque é 3 anos. Você se lembra de algum colégio apostólico que durou aproximadamente 3 anos? Você lembra? Aqueles 12 camaradas diferentes que um certo homem chamado Jesus chamou e discipulou aqueles homens por 3 anos. Me diga, qual dos 12 estava pronto para exercer ministério depois dos 3 anos? Nenhum. Eles precisaram da ação do Espírito Santo, e um deles ainda nem chegou lá. E um deles ainda ficou pelo caminho. Olha para mim, querido, presta atenção nessa palavra em nome de Jesus. Presta atenção. Nós precisamos entender que nós temos que aprender, ser ensináveis, estar dispostos. Amém? E esse é um tempo necessário.
Aí depois dos 3 anos é a hora que começa a videira a produzir. Querido, é muito gostoso nós vemos os frutos que surgem através da nossa vida. Como é gostoso ver as pessoas se achegando a Cristo através da nossa vida. Como é bom poder fazer algo na casa e algo para o reino, não só na igreja, mas para o reino. E nós vemos o fruto disso, isso é maravilhoso. E para isso acontecer, depois deste primeiro momento onde tem os primeiros frutos, precisa da poda para limpar, para continuar produzindo. E a poda é necessária. E depois desse primeiro momento que os frutos surgem, qual que é a poda que Deus usa para trabalhar nas nossas vidas? Lá em Tiago pega a Bíblia, Tiago, oh glória, Espírito Santo maravilhoso, oh Deus de misericórdia. Tiago, capítulo 1, vamos lá. Qual que é o tipo de poda que Deus usa aí nesse tratamento aí? Presta atenção, é bem pedagógico. Tiago 1, versículo 2 em diante, diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas, que diz aí? Provações. Algumas versões dizem aflições. Presta atenção, tentações também. Versículo 3: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Algumas versões que você alcance maturidade. Quem está me entendendo, diga amém. É o trabalho da poda, querido. É o trabalho da poda. Eu estou voltando aqui a Bíblia em João, querido, mas fica à vontade. Mas é o trabalho da poda. Então, de uma maneira pedagógica, através das lutas e batalhas, Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos limpando. Por quê? O propósito da poda é nos preparar para dar mais frutos. E a árvore, a videira em si, querida, ela está sempre lá, porque ela é Cristo. E nós estamos ligados a Ele. Mas nós precisamos que esse ramo que somos nós esteja preparado para produzir os frutos na sua plenitude. E vem a prova, e vem a batalha, às vezes vem a perseguição, às vezes vem situações que você não está esperando. E dentro dessas situações, onde muitas vezes você não quer estar, e eu não quero estar, e nós não queremos estar, Deus dentro das situações vai trabalhando aonde? Em nós. Vai nos moldando. Querido, presta atenção, você que já cresceu um pouquinho. Você pode até olhar para trás e falar: poxa, como eu não queria ter passado aquela situação. Mas você olha de novo e fala: como eu aprendi com aquela situação. Você aprende o que não deve fazer, você aprende como deve fazer, você tem uma mudança na sua visão de mundo. Você passa a ter uma maturidade na questão de perceber as oportunidades, quando você percebe que perdeu outras. Você começa então o que? A amadurecer. E a poda é para isso, para nos preparar para produzir mais frutos. A palavra diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Qual que é o propósito? Para produzir frutos. E frutos de justiça, frutos que permaneçam, frutos que são frutos fiéis, amém, amados? Isso é importante. Acontece que a videira não para a sua vida aí, a videira ela continua, porque ela é uma árvore que ela dura muito tempo, e ela vai chegar a um ponto de maturidade, que ela corre o perigo, presta atenção aqui, ela corre o perigo de começar a produzir menos, e sem perceber, produzir cada vez menos, e se acomodar a um ponto de produzir quase nada. E na vida cristã, querido, nós corremos este mesmo risco, porque passa o ímpeto da conversão, passa o ímpeto dos primeiros frutos, e você começa a se acomodar. Você encontra uma zona de conforto no Evangelho, onde você acha que aquilo que você está fazendo está bom, que é suficiente. Aquelas loucuras que você fazia por Jesus lá no começo, você já começa a pensar: não faria isso aí de novo não, cansa. Já não tem mais idade para isso, que nem o Eric sempre fala, né? Não tem mais idade para isso.
Quando chegar na sua idade, quero estar bem assim, viu? Queridos, isso tem que trazer em nós um despertamento, porque devemos ser apaixonados por Jesus todos os dias da nossa vida. Quem é apaixonado sempre está fazendo coisa maluca. Eu me lembro que eu ali naquele começo de namoro com a pastora, né, aproveitar que ela não está aqui na vista, né? Mas aquela paixão, eu lembro que eu peguei uma foto dela, aí eu peguei lá um lápis e comecei a desenhar o rosto dela num papel, aqueles papéis envelhecidos, fiz um desenho bonito, comprei chocolate, eu levei para ela e aquela coisa, paixão. Eu me lembro que eu tinha um caldo de cana. Quem já teve caldo de cana? Você sabe o que é caldo de cana? É a famosa mobilete. Alguns tiveram monareta. Nossa, o João também. Eu chamava de caldo de cana, porque o barulho é igual. E é um trem, querido, que quando eu comprei foi uma bênção, foi uma alegria. E eu percebi que eu comprei aquilo lá para ficar forte. Porque eu empurrava tanto que desenvolveu bem os bíceps, as pernas fortaleceram, o bicho não andava, eu só empurrava aquilo lá. E eu me lembro que eu comprei um presentinho para ela de aniversário e quis levar para ela. Debaixo de chuva foi aquela mobilete lá, eu resolvi andar, não sabia que a mobilete parava com a chuva. E a bicho parava com a chuva, ia para um lado, eu sei que era de 24 para 25 de dezembro, eu estava empurrando aquela mobilete de Votorantim para Sorocaba. Né? Paixão faz a gente fazer umas coisas malucas. Você está me entendendo, amados? Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Eu queria que você lembrasse um pouquinho o que a paixão por Jesus te fez fazer lá no começo. Às vezes teve uma caminhada cristã longa e demorou para se apaixonar por Jesus, mas quando você se apaixonou, você percebeu o que você começou a fazer? É para estar 5, eu estou 4:30, estou lá. É para levar isso, não, deixa que eu levo, eu faço. Porque quem está apaixonado está sempre disponível, está sempre disposto, sempre quer estar perto, sempre quer estar participando. E nós corremos o risco, querido, depois de algum tempo de caminhada cristã, a acharmos que tudo está bom, é assim mesmo, e começamos então a se tornar críticos, porque passamos a criticar tudo que é feito, a forma que é feito, quem faz e o que faz. Passamos a olhar para a igreja, muitas vezes como se fosse algo de entretenimento. Eu não vou nesse evento porque eu não gosto. Olha, eu não vou lá dessa vez porque não tem nada diferente. E passamos a enxergar o Evangelho como uma autoajuda que deve trazer conforto ao meu coração. E não é, querido. O Evangelho fala de cruz. O Evangelho fala de renúncia. Jesus em nenhum momento, querido, prometeu nada a ninguém. Quando Ele manda a comissão dos 70, Ele deixa claro: vocês vão ir e vão depender dos outros. Vocês vão entrar em casa que eles vão te dar alimento, vão te dar água, vocês não vão levar nada. Porque Ele queria que as pessoas entendessem que o reino que estava sendo pregado não era um reino da terra, não era um reino semelhante ao Império Romano que estava naquela época atuando, mas era um reino que é eterno, um reino que vem para trazer mudança para a vida daqueles que creem, um reino que não terá fim. E querido, nós temos que resgatar isso no nosso coração, temos que resgatar isso na nossa vida, de entender, voltar a compreender, a lembrar o porquê que nós aceitamos a Cristo, o porquê que nós chegamos no Evangelho, entender a motivação verdadeira que nos levou a entregar a vida ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Voltar, querido, voltar. Queridos, como a videira ela vai crescendo, perto do caule, que está ali próximo ao solo, começam a crescer galhos. E uma das funções da limpeza é tirarem aqueles galhos, porque aqueles galhos eles roubam a energia do caule principal. E trazendo isso para a vida cristã, querido, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Às vezes a gente não percebe, mas na nossa vida tem galhos que tem nos roubado muita coisa. Tem nos roubado a paz, tem
tem nos roubado a esperança, tem roubado de alguns até mesmo a fé, tem roubado sonhos, tem roubado projetos, tem roubado os seus relacionamentos. Tem roubado o seu foco. Paulo define o foco do cristão. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Seu foco. Mas esses galhos têm roubado. E querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Olha para mim aqui. Aquilo que é Deus para a sua vida tem que continuar sendo o foco da sua vida. Coisas que te roubam devem ser cortadas, literalmente cortadas da sua vida. O vicultor, ele vai lá e corta esses galhos para permitir que continue firme a integridade do caule principal. Você está me entendendo, amados? Se na minha ou na tua vida há situações que são galhos, que tem roubado, querido, que tem tirado, elas precisam ser cortadas. Se relacionamentos, querido, amizades, relacionamentos profissionais te roubam a integridade, te roubam a paz, corta, querido. Se o teu trabalho tem te roubado, querido, a vida em família, o teu relacionamento com Deus, querido, muda de área. Presta atenção em nome de Jesus, porque às vezes a gente fica insistindo em algumas coisas, pensando se agir diferente vai mudar, e não muda. Presta atenção aonde você está ligado. Você está ligado na videira, você precisa considerar isso, para que não chegue um tempo que você seja desligado da videira. Então possamos considerar o hoje, este momento que nós vivemos hoje, para continuar ligados na videira, para que Ele possa vir na nossa vida, limpar, para que a gente possa produzir. E se você está nesse momento de maturidade, que de repente você começou a se acomodar, acorda, se lembra, pede: Jesus, eu quero sentir essa paixão pelo Senhor novamente, e recomeça da onde você está, em nome de Jesus. Não entra naquela coisa: eu vou, mas quando? Esquece do mas quando, é agora, é nesse momento, é hoje, amém? E volte a se apaixonar pelo Senhor novamente, em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Eu não sei se os meninos têm aquela canção da Fernanda Brum, Abre os Meus Olhos, eu quero ver, tá? Separa ela aí. Eu queria orar por você, em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar com você. Vou pedir para os diáconos, por favor, deixar só as luzes aqui dos canhões aqui aberto. Eu quero que você fique de uma forma bem íntima nesse momento com Deus. Aleluia. Você está ouvindo minha voz? Amém? Aí nesse escurinho que você está aí, só está a luz aqui em cima de mim. Gostaria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os olhos e apenas ouvisse a minha voz. Apenas ouvisse a minha voz. Eu quero aqui falar de 3 situações. Eu vou te fazer um apelo para você se decidir sozinho aí. Primeira situação, querido. Você tem vivido convencido do Evangelho. Você sabe que é bom, você sabe o que deve fazer, mas você não tem feito. Você sabe a direção correta que você deve seguir, mas você tem insistido em fazer a tua vontade. Mas nessa noite você compreendeu, entendeu, querido, que você precisa se entregar de uma vez por todas para o Senhor. Aí onde você está, querido, em nome de Jesus, quando nós formos orar, você vai levantar a sua mão, amém? Aí onde você está, se você está nessa situação, a igreja toda de olhos fechados, a igreja está apagada. Se você está nessa situação e hoje, querido, você deseja se entregar ao Senhor, levante sua mão aos céus. Eu apenas quero ver a sua mão levantada, amém? A outra situação, querido, ouça. Você que está no Evangelho e não tem produzido fruto, você tem vontade de fazer, você tem vontade de estar fazendo mais, mas você começou a se acomodar, você começou a achar que está bom, você já está fazendo o suficiente, ou até mesmo você tem usado desculpa de outras situações, de problemas com outras pessoas.
para justificar a sua falta de compromisso. Mas nessa noite você entende que você tem que produzir, você tem que voltar a produzir. Eu quero que você levante sua mão em nome de Jesus onde você está. Eu quero orar por você também. E por último, querido, você que entende que na sua vida ainda tem galhos que precisam ser cortados, e você não tem sentido a paixão que você sentia antes, e você quer voltar a sentir essa paixão, levante sua mão onde você está. Quero orar por você também em nome de Jesus. Às vezes você pode dizer: pastor, eu me encaixo nas 3. Não tem problema, querido, é você e Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fique com sua mão levantada, vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, por cada uma dessas vidas. Senhor Jesus, Tu és Senhor desta igreja, Senhor desta obra e Senhor destas vidas. Nenhuma delas foi cortada, todas elas estão ligadas a Ti, que é a nossa videira verdadeira. Oramos, ó Deus, por cada uma dessas vidas, pedindo: Senhor, entra com providência. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre aquele que nesta noite está entregando verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus. Que deixe a partir de hoje viver uma vida de convencimento, para viver uma vida de conversão genuína, servindo a Ti de maneira 100%, de maneira integral, para que o Teu nome seja glorificado. Fortalece, Espírito Santo, sustenta, traga sobre essa vida, Pai amado, em nome de Jesus, Teu mover e a Tua graça, a fim de que eles não voltem atrás dessa decisão, pelo contrário, se entreguem de maneira verdadeira ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Oramos a Ti também, Pai, sobre a vida daqueles que produziram fruto em algum tempo, mas porventura se sentiram acomodados, desistiram, pararam, deixaram de ver como importante, deixaram de ver como prioridade, mas nessa noite, através da Sua palavra, se despertam. Deus, entre em ação sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, para que produzam a partir de agora frutos novos. Limpa, Pai, limpa, faz essa poda de limpeza, preparando a cada um deles para produzir frutos em excelência, para a glória do Teu santo nome. E oramos, Deus, em nome de Jesus, sobre aqueles que porventura entenderam que na sua vida ainda há galhos, ainda há situações que precisam ser cortadas, mas que nessa noite se posicionam e falam: Deus, eu estou deixando, Deus, eu estou abrindo mão, eu até gosto, eu até queria isso, mas eu entendi que eu preciso renunciar por amor a Ti. Deus, recebe essa atitude de renúncia nessa noite, em nome de Jesus. Quebra, Pai amado, todo o elo de ligação com esses galhos, para que esta pessoa tenha a sua vida fortalecida no Senhor. E amado Deus, eu oro a Ti por todos aqueles que porventura em algum momento perderam a paixão, perderam o desejo, perderam a vontade, deixaram de querer se entregar, de fazer loucuras por Ti, de realmente colocar a sua vida à disposição do reino. Eu oro a Ti, Senhor, abra os ouvidos destes para ouvir a Tua voz. Abre, Pai amado, os olhos deles, para que vejam a Sua glória. Renova no coração o amor, renova no coração a sede, renova no coração o desejo. Vai, Deus, trabalhando na vida destes. Move com as Suas águas, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, trabalhando na vida deste homem. Vai, Espírito Santo, trabalhando na vida dessa mulher. Traga a chama dessa paixão novamente sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, se apaixone novamente pelo Senhor. Oh, abra os ouvidos deles, Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Eu quero sentir. Clame a Ele, querido. Teu amor. Clame a Ele. Clame a Ele. Teu grande amor. Diga para Ele, igreja: eu quero me apaixonar. Oh, aleluia. Eu quero me desesperar. Eu digo, o Senhor vai te acordar nas madrugadas para clamar por Ele. Todo dia
para buscar a Ele. Oh, que essa paixão queime no seu coração. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Diga para Ele: eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Diga pra Senhor, Ele. fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, capacita a sua igreja. Todos que querem vida, sede de água viva, querem Espírito Santo. Deus. Aleluia. venham todos que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Diga, querido, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Levante suas mãos e diga para Ele: tenho sede,